Vamos fazer um exercício de imaginação bem maluco. Pensa no seguinte, o que aconteceria se o Rick Sanchez, o cara mais cínico de todo o multiverso, fosse parar no inferno? Mas calma, não é um inferno com fogo e um diabo de tridente. É o inferno imaginado pelo escritor C.S. Lewis, um lugar que parece uma repartição pública gigante, cinzenta, cheia de papelada e burocracia. O mal aqui é um memorando. E aí que tá o grande problema. A pergunta de US$ 1.000.000. Como é que se tenta um cara que já acorda todo dia achando que não tem salvação? O Rick não tem medo do inferno. Para ele, o universo inteiro já é uma piada sem graça. Então, o que os demônios poderiam oferecer para ele? Pensem nisso como o jogo de xadrez mais bizarro de todos os tempos. De um lado do tabuleiro está o Rick, um homem que usa a ciência como se fosse mágica. Do outro lado, os demônios de C.S. Lewis, que são mestres em psicologia, usando sussurros e formulários em vez de fogo. Ok, antes de começar o jogo, a burocracia do inferno precisa fazer o que ela faz de melhor, preencher a papelada. Eles precisam montar um perfil completo do alvo. E, convenhamos, Rick Sanchez não é um paciente qualquer. E aqui a gente vê o choque de dois mundos. A filosofia de C.S. Lewis diz, basicamente, a realidade é o que é, você precisa se adaptar a ela. Já a filosofia do Rick é, eu não gostei dessa realidade, então eu vou dobrar o universo até ele ficar do jeito que eu quero. Então, se a gente pegasse a ficha confidencial do Rick lá no inferno, estaria escrito mais ou menos assim: gênio, nível Deus. Cinismo no máximo. Dor interna infinita. Tecnologia que parece mágica. Mas, lá no finalzinho do relatório, com uma caneta vermelha circulado várias vezes, estaria o ponto fraco: a família dele. Com a ficha em mãos, o demônio-chefe, um tal de Maldonado, começa a ditar as estratégias para o seu estagiário. É como se fosse um manual de instruções do inferno sobre como lidar com o caso mais complicado da história. A primeira regra do Maldonado é simplesmente genial. Não tente ser mais esperto que o Rick. Não dá. A jogada é usar a inteligência dele contra ele mesmo. É sussurrar no ouvido dele que, por ele ser um gênio, ele está acima do bem e do mal. Que ser bom é coisa para gente simples, não para deuses como ele. A segunda tática é: mantenha o Rick ocupado o tempo todo. O maior inimigo do inferno não é um anjo com uma espada, é o Rick parado, em silêncio, na garagem, pensando na vida. Então a ordem é clara: mais aventuras, mais invenções, mais perigo. Qualquer coisa para ele não parar de correr e encarar o próprio vazio. A terceira estratégia é talvez a mais sutil de todas. Sabe quando o Rick enfrentou o diabo na série? Ele não usou fé nem moral. Ele usou ciência para remover a maldição. Como quem tira um vírus do computador. O Maldonado ia adorar isso. Porque ao transformar o mal num problema técnico, o Rick tira a necessidade de salvação. A alma não precisa ser salva, só consertada. E aqui vem o golpe baixo. Pegar a única coisa que realmente importa para o Rick, seu amor pelo morte, e envenenar aos pouquinhos. A instrução seria: transforme esse amor em posse. Faça o desejo de proteger virar uma necessidade de controlar. A família deixa de ser um refúgio para virar uma gaiola. Mas o Rick não é uma presa fácil, né? Sem nem perceber, ele tem um arsenal completo de defesas contra esse tipo de ataque psicológico. A visão de mundo dele e, claro, suas invenções são seus escudos. E aqui a gente vê o impasse. É quase um jogo de cartas. O inferno joga a carta medo do futuro. Rick responde com os cristais da morte, neutralizado. O inferno tenta culpa pelo passado. Rick saca a arma de apagar memória. Escapou. Isolamento? Ele simplesmente pula para outro universo com a arma de portais. É um checkmate tecnológico. Só que aqui está a grande ironia. As soluções do Rick são também a maior prisão dele. Por nunca ter que encarar de verdade as consequências do que ele faz, ele fica preso num looping eterno. A habilidade de apagar o passado impede que ele aprenda a construir um futuro melhor. Ele não pode crescer. O jogo parecia empatado. O Rick estava seguro na sua gaiola de tecnologia e o inferno não conseguia entrar. Mas aí acontece uma coisa. Uma jogada que não estava em nenhum manual, que demônio nenhum poderia prever. A palavra é autossacrifício. Para a lógica do inferno, que é baseada em puro egoísmo, essa ideia é como um bug no sistema. É uma ação que não faz o menor sentido, um código que eles não conseguem processar. E a única coisa que pode virar o jogo. E esse momento chega. No fim da segunda temporada, para salvar a família dele de uma vida de fugas, o Rick se entrega para a Federação.
sem truques, sem planos B na manga. Ele simplesmente escolhe o bem-estar deles acima da própria liberdade. Naquele momento, ele não foi o gênio calculista. Ele foi um avô agindo puramente por amor. E para a burocracia do inferno, isso é um desastre completo. Um único ato de amor genuíno prova que a alma do Rick não está totalmente perdida. Fim de jogo. Para os demônios, a partida acabou. Eles perderam. E isso tudo nos deixa com a pergunta final. Com um único ato, o Rick se provou mais esperto e mais forte que todas as táticas do inferno. Mas a grande tragédia é que, mesmo vencendo essa batalha cósmica, ele continua sendo seu próprio prisioneiro. Ele pode derrotar qualquer demônio, menos aqueles que vivem dentro da própria cabeça dele.